Olá, seja bem-vindo ao Judiciário em Evidência. No programa de hoje, a gente mostra a conclusão da reforma do Fórum Clóvis Bevilacqua. Localizado em Fortaleza, o prédio foi adaptado para o melhor atendimento e para receber o processo eletrônico. Foram investidos mais de 10 milhões de reais pelo Tribunal de Justiça do Ceará. Layout das salas e varas passaram por mudanças para permitir a instalação de novas unidades judiciárias. E ainda, magistrados e servidores estão elaborando o plano estratégico da Justiça do Ceará para 2015 e 2020. A finalidade é definir metas, objetivos e projetos para os próximos 6 anos. Dando continuidade ao projeto de melhoria dos prédios do Judiciário Estadual, a atual administração concluiu a reforma do Fórum Clóvis Bevilacqua. Foram investidos mais de 10 milhões e 600 mil reais com o objetivo de dar mais conforto para juízes, servidores, advogados, membros do Ministério Público, defensores públicos e população em geral. A estrutura física também foi modernizada para adequar o prédio à nova realidade do processo eletrônico, que substituiu as ações em papel. As modificações incluíram restauração de pisos, tetos e revestimentos internos e instalação de divisórias. Houve também a substituição de toda a instalação elétrica e de cabeamento de rede para acesso à internet. As melhorias na estrutura compreendem ainda a mudança no layout das salas. Várias salas com vários computadores, então aqui nós temos um apoio muito grande da OAB no sentido de proporcionar aos advogados uma oportunidade de desenvolver bem o trabalho dele dentro do próprio fórum. Isso é muito bom. Foi uma das vantagens, uma das coisas boas que esse fórum, que essa reforma trouxe, foi a ampliação dessa sala para os advogados, para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho com mais eficiência. Aqui no protocolo foram criados novos espaços para otimizar as atividades. Neste local funciona a central de atendimento, uma das novidades da reforma. Desse outro lado, o protocolo ganhou bancadas para melhor atendimento ao público. O setor de distribuição também foi contemplado. O espaço foi ampliado para atender a demanda de 600 processos distribuídos por dia. As peças em papel também são digitalizadas aqui. Para que pudéssemos executar o nosso trabalho a contento, exercendo as atividades que o processo eletrônico exige, de revisão dos dados cadastrais, nós precisamos reordenar os servidores no espaço físico que nós já tínhamos. Que aí ele foi bem melhor estruturado, mas bem distribuído. Dividimos nos dois setores, no civil e no crime, e formamos núcleos de execução de acordo com a atividade a ser desenvolvida. Então, nas ilhas de trabalho também, específicas para cada atividade necessária ao prévio envio para a vara. Iniciada em outubro de 2010, a reforma do Fórum de Fortaleza foi feita em etapas. Quando assumiu a presidência do Tribunal de Justiça do Ceará, em janeiro de 2013, o desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido determinou a agilidade na conclusão das obras. Essa reforma é muito complexa. Nessa administração, nós fizemos a nossa parte. Concluímos mais uma etapa. Outras virão, necessariamente. Nós tivemos que adaptá-lo para a necessidade da nova justiça, que é a justiça virtualizada. Há muito se fez e muito se vai fazer ainda. Mas isso não é um trabalho que se faça apenas em 2 anos, né? Isso depende de recursos, de investimentos, depende de verba em orçamento, consignado em orçamento, tudo isso. Cada um faz a sua etapa. Se todo mundo fizer a sua parte, a parte que lhe cabe, no fim nós chegaremos a um resultado bem positivo. O Fórum Clóvis Bevilacqua é o maior prédio público horizontal da América Latina. A rotina é parecida com a de uma pequena cidade. Mais de 5 mil pessoas passam pelo Fórum de Fortaleza diariamente. O prédio foi reformado para receber 140 varas, das quais 115 estão instaladas. Para administrar toda essa estrutura, o Tribunal de Justiça nomeia um responsável. O atual diretor do Fórum é o juiz Francisco Luciano Lima Rodrigues. Para se localizar ao longo do prédio, que tem 75 mil metros quadrados, os usuários podem consultar os avisos de sinalização ou se dirigir aos balcões de informação instalados nas entradas do prédio. Eu tenho o meu dia de folga na segunda-feira, geralmente eu venho na segunda para saber sobre o processo do meu esposo. Aí tem esse procedimento aqui da gente se apresentar a identificação, né, que no caso é a identidade, e entro
Lá para a vara de execuções e aonde está o processo, meu marido sou bem atendida. Situado no bairro Água Fria, o Fórum ampliou o estacionamento para servidores e demais profissionais que buscam a justiça, totalizando 1.126 vagas. O Fórum também oferece serviços como restaurante e ambulância para atendimento médico. O prédio foi inaugurado em 1997, já com itens de acessibilidade. Rampas de acesso e corrimãos facilitam a locomoção. Outra facilidade para o cidadão foi a instalação da Secretaria Única das Varas da Fazenda Pública, em janeiro deste ano. O objetivo é agilizar a execução das determinações dos juízes. Funcionando em instalações amplas, a sala da Secretaria faz parte das reformas. Nós estamos funcionando desde 7 de janeiro deste ano, um espaço amplo para os servidores, com todo o suporte de equipamentos, de máquinas. Nós temos mais de 30 servidores trabalhando no cumprimento das ordens judiciais dos juízes das varas da Fazenda Pública. Com isso, a gente tem conseguido um incremento no quantitativo de expedientes feitos, mandados, cartas, ofícios. A gente tem otimizado algumas rotinas no processo, como decurso de prazo, trânsito julgado, baixas, arquivamentos. Além do que, você deixa os gabinetes das varas da Fazenda livres, para atividade exclusivamente de produção jurídica. O balcão de atendimento da Secretaria Única foi a última etapa da busca de Jaqueline Ferreira para resolver uma demanda no Fórum. Eu cheguei aqui hoje à procura de um leito para minha tia, um leito de UTI, Quando eu cheguei foi tão rápido, embora eu tenha passado por várias áreas e andares, foi muito rápido e muito ágil. Inclusive, o atendimento das pessoas que trabalharam no meu processo foi perfeito, porque eles estavam dispostos a trabalhar e a ajudar. Então a senhora conseguiu o leito para sua tia? Consegui o leito, consegui a atenção, consegui o respeito e muito bom o atendimento. No próximo bloco, a gente continua falando sobre a melhoria do prédio do Fórum Clóvis Bevilacqua. Magistrados e servidores da capital e do interior começaram a elaborar o Plano Estratégico 2015-2020. Esse trabalho vai definir a atuação da Justiça do Ceará nos próximos 6 anos. A finalidade é garantir a condução e a permanência de melhorias nos serviços prestados pelo Judiciário cearense. O plano é um conjunto de indicadores, metas, objetivos e projetos. As atividades foram iniciadas no dia 15 de setembro, com a participação de magistrados e servidores de Fortaleza e do interior. A previsão é entregar a minuta de resolução do plano estratégico em dezembro deste ano. Os trabalhos são coordenados pelo Comitê Estratégico do Judiciário, que tem como supervisora a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. A magistrada destaca que é preciso obter resultados efetivos por parte dos serviços prestados. Nós temos muitos projetos que temos que trabalhar na execução. E o jurisdicionado, ele não pode ser deixado de lado quando nós buscamos dar um resultado, aquele julgamento tão esperado pela sociedade cearense. E este plano que nós contamos com a colaboração de magistrados e servidores é justamente buscando dar melhores condições da execução desses projetos para a sociedade cearense. A coordenadora do Comitê Estratégico é a secretária especial de Planejamento e Gestão do Tribunal de Justiça do Ceará, Diana Santos Pontes. Ela explica que o plano vai contribuir para o alcance das metas nacionais e das recomendações nos próximos anos. O nosso plano está alicerçado nas diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, que definiu, por meio da Resolução 198, os macrodesafios para a justiça estadual. E os outros segmentos de justiça também. Se essa preparação é com base nos macrodesafios, então nós já estaremos preparados para as metas nacionais que vão vir durante esse período de 6 anos, recomendações e outras diretrizes emanadas pelo Conselho. Desembargadores, juízes, secretários, assessores e outros servidores estão identificando os cenários, ou seja, o que colabora e o que compromete a atuação da Justiça. Também apresentam sugestões de como sanar as dificuldades enfrentadas e coletam propostas. Além do público interno, haverá debate com representantes da sociedade, de órgãos do sistema judicial e de entidades de classe do Judiciário. Entre os exemplos estão Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, Pastoral Carcerária, Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, Associação Cearense de Magistrados e sindicatos dos servidores e dos oficiais de justiça. A elaboração do plano está sendo feita com
com base nos macrodesafios do judiciário brasileiro, traçados pelo Conselho Nacional de Justiça. Garantia dos direitos de cidadania, combate à corrupção, celeridade e produtividade e a adoção de meios alternativos de solução de conflitos estão entre os pontos. Eu converso agora com o diretor do Fórum Clóvis Bevilacqua, juiz Francisco Luciano Lima Rodrigues, sobre a reforma do prédio do Fórum da capital. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Pâmela. Doutor Luciano, essa reforma foi específica para melhor atendimento do público e para receber o processo eletrônico? Bem, Pâmela, essa reforma ela começou quando o Tribunal de Justiça optou por implantar o processo eletrônico. E aí era necessário redimensionar os espaços físicos, considerando que não teríamos mais processos em papel e só processos em computador, em meio eletrônico. E aí precisaria redimensionar os espaços, até mesmo para acomodar novas unidades que, à época, foram idealizadas e criadas. Quais os principais desafios de reformar o maior edifício público da América Latina, que é como o Fórum de Fortaleza é considerado? Olha, os desafios são os mesmos de qualquer reforma de um prédio em que você vai dar uma nova funcionalidade a ele, você vai readaptar os espaços. Então é um fórum muito grande, já tem algumas deficiências próprias da evolução das construções e tudo mais, mas é um grande desafio, ainda mais quando se faz uma reforma com o prédio em funcionamento. Também é importante pontuar que a atual gestão dos Bardot Brígido, ela concluiu uma reforma de um prédio que nós não participamos da elaboração do projeto. Então, assim, é um projeto que já vinha de gestões anteriores e nós apenas concluímos um projeto que já recebemos. Doutor Luciano, essa reforma também foi necessária para abrigar as novas varas criadas em 2009, como o senhor já havia antecipado também? Pronto. A partir de 2009, quando o tribunal optou por um processo eletrônico, houve a criação de cargos no Tribunal de Justiça, cargos desembargadores, cargos de juízes no interior e na capital. Então, essa reforma também teria o objetivo de abrigar essas novas varas, que ainda não estão no todo implantadas. A instalação das novas varas já começou. Como é programada a instalação de cada unidade? Esse é um aspecto que há que se pontuar uma preocupação muito efetiva dos Bardot Brígido. O que é que nós tínhamos quando nós chegamos do fórum e os Bardot chegou para presidir o Tribunal de Justiça? Nós tínhamos varas criadas em 2009 sem a perspectiva de serem implantadas, pelo menos no âmbito de Fortaleza. O presidente teve a preocupação de implantá-las dentro de um cronograma e apresentou ao Tribunal Pleno um cronograma de instalação que já começou a ser efetivado, mas que só termina no final de 2015. Isso porque a instalação de uma vara, ela necessita, além do espaço físico, que à época ainda estava sendo concluído, mas também precisa da criação de cargos para poder funcionar uma unidade. Então, os Bardot Brígido tem um grande mérito de ter pautado esta instalação e feito um cronograma de instalação, porque esse era um anseio muito grande dos magistrados, que na medida em que os magistrados estavam nomeados para determinadas varas e não havia uma perspectiva de instalação delas. Então, esse é um grande passo que os Bardot Brígido deu na resolução de um problema antigo. Agora, a instalação, ela necessita de vários aspectos. O financeiro, porque precisa se fazer um planejamento, precisa se criar os cargos. Esses cargos criados em 2009 foram cargos criados apenas os cargos de juiz, mas não houve uma preocupação de se criar cargo de servidor. E aí, você imagina, Pâmela, que o fórum funcionava com um número X de varas e proporcionalmente um número X de servidores. As varas foram aumentadas e não foi aumentado o número de servidores. À época não foi dimensionado isso. O tribunal tentou resolver essa questão, né? Primeiramente fazendo o cronograma de instalação. E em seguida os Bardot fez um concurso para os servidores, tentando minorar a questão. Fizemos no fórum também alguns remanejamentos, tentando resolver um problema que nós encontramos e que é um problema que não é resolvido apenas com boa vontade, mas com planejamento, com dinheiro e tudo mais.
Então, até 2015, a previsão é de que todas essas novas varas criadas estejam em funcionamento? Essa é a previsão que o tribunal deu e já instalamos 7 varas da Fazenda Pública e vamos instalar até o final do ano as varas cíveis, 9 varas cíveis. A ampliação do número de varas permite maior acesso do cidadão ao judiciário? Bem, nós sabemos que existe uma demanda muito grande do judiciário. A partir de 88, da nova Constituição, houve uma demanda muito grande em relação ao Poder Judiciário. E, inegavelmente, o processo eletrônico, que agiliza essa prestação, também faz com que as pessoas tenham mais ânimo de procurar o Judiciário. Então, há uma procura maior e, consequentemente, essas varas irão resolver esta procura com a prestação jurisdicional mais célere. Doutor Luciano, a reforma do Fórum de Fortaleza inclui a parte física, que a gente percebe, né, como o piso e revestimento, e outras que a gente não vê, como a instalação de rede de dados. Todas são importantes? Sim. A partir do pressuposto de que nós optamos por um processo eletrônico. Essa opção não é uma opção do TJ do Ceará, é uma opção do Poder Judiciário como um todo. Então, houve uma opção pelo processo eletrônico. E, consequentemente, além da readequação do espaço físico, nós precisamos fazer também a readequação da infraestrutura de tecnologia. E aí inclui tanto o que a gente vê, que é computadores, impressoras e tudo mais, mas também o cabeamento, que é o que a gente não vê, mas que também é tão trabalhoso quanto a obra civil. A informatização dos processos necessita de uma rede de dados bem estruturada? Sim, ela precisa, sim, e nós temos no Fórum de Fortaleza um bom sistema de tecnologia da informação, que é o SAGE. O SAGE, ele é um sistema, uma opção que o tribunal fez para aplicar o processo eletrônico. Ele é um sistema que é interessante, que é bom. Lógico que, como todo sistema, que ainda em fase de implantação, ele tem problemas. Mas, assim, o sistema em si tem muitas ferramentas que auxiliam o magistrado. Consequentemente, é necessário, e nós temos uma rede que atende a tudo e com uma potência, digamos, adequada para a nossa demanda. Também existe um espaço lá no Fórum Clóvis Bevilacqua direcionado para o peticionamento eletrônico, onde os próprios advogados podem chegar e já podem fazer esse peticionamento. Também foi uma exigência na época? Sim, é assim. Nós temos que pensar que o processo eletrônico, ele pressupõe não haver papel. Também se pressupõe que todos tenhamos acesso a uma máquina para que possa enviar, encaminhar. Então era necessário também que a gente tivesse um ponto para que as pessoas pudessem ir com os seus papéis, com as petições em meio físico, e lá pudessem digitalizar para que entrasse no sistema. Porque hoje só entram petições eletrônicas. Não entram petições nas varas em que tem processo eletrônico, não entra papel. Papel que entra porque o advogado digitalizou no seu escritório e ele cai no processo, a gente chama caiu, fica anexado ao processo, ou quando ele dá entrada no meio físico, e aí nós teremos que ter uma estrutura nessa, que foi uma estrutura que foi, nessa gestão dos Barrador Brígido, ela foi climatizada. Então era necessário também fazer o espaço confortável para o advogado que lá comparecesse para fazer as suas petições ou digitalizar as suas petições. Então tem toda uma melhor estrutura no peticionamento e no setor de protocolo também? Sim. Então, o peticionamento para garantir o acesso à justiça, porque as pessoas que não tivessem, por algum motivo, a possibilidade de remeter por via eletrônica a sua petição, tem no fórum um espaço físico para poder realizar essa tarefa. E a outra questão é o protocolo e a distribuição. E eu diria para você, Pâmela, que é a parte mais sensível e a parte que eu tenho o maior orgulho de ter estruturado, de ter reestruturado. E assim, tenho uma grande satisfação de ter entregue essa tarefa à doutora Ana Cristina Esmeraldo, que é uma juíza que é a distribuidora, e que ela tem conseguido fazer um trabalho muito bom, tanto cuidando do aspecto físico da distribuição, como também do aspecto funcional, né, e da atividade fim da distribuição. A distribuição de Fortaleza hoje, o tempo de distribuição gira em torno de 24 a 48 horas. Existem situações de sazonalidade em que
demora um pouco mais, né? Até no máximo 5 dias. Mas nós temos uma distribuição excelente, que o time de distribuição entre 24 e 48 horas é um aspecto assim, fundamental e de grande êxito no trabalho. A gente faz agora um breve intervalo e daqui a pouco continua falando sobre a reforma do Fórum Clóvis Bevilacqua. Até já! Estamos de volta com o Judiciário em Evidência. O nosso convidado é o diretor do Fórum Clóvis Bevilacqua, juiz Francisco Luciano Lima Rodrigues. O assunto é a conclusão da reforma do Fórum de Fortaleza. Doutor Luciano, quem busca e quem trabalha no Fórum encontra um ambiente confortável e seguro? Bem, Pamela, essa é uma preocupação constante e crescente da atual gestão dos Barra do Brígido. Então, nós não estaremos nunca no ponto ideal de segurança, né, para quem utiliza o fórum, sejam os servidores, sejam os operadores de direito, seja o público em geral. Mas há uma preocupação constante e crescente em dar segurança a quem utiliza o fórum. É tanto que os Barra do Brígido se empenhou na instalação dos detectores de metais e também das catracas para ter um controle do fluxo de pessoas do fórum. Além de controlar, também servir para que se possa endereçar, indicar as pessoas aonde funcionam os setores, já que o fórum é um fórum muito grande. Doutor Luciano, alguns setores mudaram de local dentro do Fórum Clóvis Bevilacqua, por quê? Sim, alguns setores mudaram. Nós tentamos, como eu já lhe disse anteriormente, nós recebemos um projeto já feito, elaborado, apenas já encaminhado, nós apenas concluímos uma obra. Então, diante dessa situação, nós tentamos fazer algumas adaptações para melhorar o fluxo de pessoas. Como, por exemplo, colocamos a central de conciliação num andar em que as pessoas mais idosas pudessem chegar pela rampa e não pelas escadas. As varas criminais mais próximas da carceragem. Então, se tentou, na medida do possível, e isso é um aspecto que tem que ser reafirmado, nós recebemos um projeto que nós não elaboramos. Certo? E ele estava já bem encaminhado e a nossa margem de mudança foi pequena. Tentamos pontualmente fazer alguma coisa para melhorar essa questão do acesso e da segurança do fórum. Todo prédio exige manutenção. O Fórum Clóvis Bevilacqua, pelo tamanho e pelo fluxo de pessoas, precisa de maior atenção? São duas questões aí. A primeira realmente a fórum é grande, realmente no fórum circulam 5.000 pessoas diariamente. Então, nós podemos imaginar que um local onde circulam 5.000 pessoas precisa de uma manutenção muito eficiente. Essa tem sido a preocupação da presidência e da diretoria do fórum, de estar sempre revendo as formas de melhor servir no aspecto da limpeza e da manutenção. Agora, de fato, o fórum é muito grande e ele demanda um trabalho muito grande para mantê-lo limpo. Como os usuários do fórum podem contribuir para o menor desgaste do edifício? Nós temos utilizado uma política de educação nos espaços públicos do fórum, nos banheiros, nos corredores, inclusive tentando orientar as pessoas para que elas possam chegar nos locais e tentando minorar uma questão que só se resolve com uma educação. As pessoas que usam os toaletes devem deixá-los da forma que encontraram, mas também nós temos equipes por várias vezes no dia fazendo uma vistoria, temos vários fiscais que fiscalizam, que observam todos os espaços físicos para tentar mantê-los limpos. Doutor Luciano, também está havendo uma adaptação das placas de sinalização e também das indicações das varas para facilitar o acesso? Sim, o que é que nós observamos lá? Não existia um padrão. Certo? Então nós desenvolvemos um projeto de padronização do fórum como um todo. Tanto nas garagens, que isso aí foi um projeto que foi efetivado logo no início da gestão. As garagens são todas organizadas de acordo com as unidades, por cores diferentes. E também cada sala do fórum também está com a indicação. O que é que funciona lá? Um trabalho de facilitar
a circulação de pessoas com uma sinalização que seja eficiente. Eu conversei com o diretor do Fórum Clóvis Bevilacqua, juiz Francisco Luciano Lima Rodrigues. O tema foi a conclusão da reforma do prédio do Fórum de Fortaleza. Obrigada pela entrevista. Obrigado, Pamela. O Judiciário em Evidência termina aqui. Uma ótima semana a todos. A gente volta a se encontrar no próximo programa.